Então, pessoal, vamos para mais uma indicação de leitura. O livro de hoje é um livro Vírus e Leviatã, de Aldo Maria Valli, tá? Um autor italiano, tá? E esse livro aqui, pessoal, apesar de ser um livro pequeno, tá? Eles são apenas, vamos pegar aqui de conteúdo, pessoal, vamos pegar aqui, 90 páginas, tá? 90 páginas, então uma leitura rápida, digamos assim, para quem está acostumado a ler, né? Você vai ler com certeza em poucos dias, tá? Em menos de 3 dias, se você for um bom leitor, tá? Mas esse livro aqui, pessoal, é extraordinário, extraordinário. Editora Danúbio, né? Editora que traz livros com conteúdos excelentes, tá? Leitura de gente grande, eu costumo dizer, né? Leitura de pessoas adultas, tá? Não é aquela leitura de aeroporto, né, que você compra livros casuais. Então, isso aqui é livro de assunto sério, tá? Claro que, pessoal, ainda para complementar a leitura desse livro, tem este outro aqui, tá? A Verdade sobre a Pandemia, quem é o culpado e porquê, da escritora espanhola Cristina Martín Jiménez, tá? Esse aqui eu ainda não terminei a leitura, portanto, logo logo eu quero fazer um vídeo de indicação dele falando mais sobre ele. Mas vamos falar sobre este livro aqui. O que consiste esse livro? Digamos que é o livro em que um italiano lá em 2020, quando começou, né, o primeiro lockdown, a percepção que ele teve acerca dos desdobramentos do início da pandemia. Claro que é um assunto quase que proibido, né? Não se pode falar, afinal de contas, se você não for alguém que acata tudo que é dito sobre esse assunto, você é um negacionista. E se você é negacionista, você é inimigo da vida, inimigo da sociedade, você é um assassino de pessoas. Não é isso que acabaram transformando as pessoas que ousaram discutir sobre as coisas que estavam acontecendo e da forma como estavam acontecendo, as imposições, os ataques à liberdade, né, as incoerências, as coisas que de fato não batiam, afinal de contas se exaltava a ciência na mesma maneira em que não se exigia ciência nenhuma para se impor a obrigatoriedade de inoculação de substâncias um tanto quanto questionáveis em milhares e milhões de pessoas, praticamente em toda a população mundial. Então, esse assunto é um assunto quanto que perigoso. Não se deve falar muito alto sobre isso. Pois é, pessoal. Como as coisas, a que ponto as coisas chegaram, tá? Então esse livro ele vai tratar sobre alguns questionamentos que vai fazer você pensar e refletir. Você vai olhar um pouco além das aparências, além daquele cenário que foi pintado e o que de fato aconteceu e que talvez você nem percebeu que depois dela, depois de nós sairmos dessa pandemia, o mundo mudou e você talvez nem percebeu. E talvez você ainda não sentiu os efeitos dessa mudança. Mas esse livro aqui vai fazer com que você abra os teus olhos. Leitura extremamente indicada. Extremamente indicada. E eu quero trazer algumas afirmações do autor. Vamos lá. Tem muita coisa interessante, pessoal. É aqueles livros que dá vontade de marcar todas as páginas, né? Mas olha o que ele vai dizer, pessoal. E aí você já vai entender o caráter desta obra. Pensando sobre o que testemunhamos, ocorre-me uma expressão que pode soar paradoxal: despotismo compartilhado. Que tenha sido uma forma de despotismo parece-me bastante óbvio. As funções do governo foram concentradas nas mãos de um pequeno grupo de pessoas e a autoridade foi exercida de forma a redefinir as garantias constitucionais e os direitos de liberdade. Mas foi um despotismo compartilhado porque os cidadãos, em vez de protestarem fortemente contra a supressão das liberdades, ou pelo menos fazerem algumas perguntas e expressarem algumas dúvidas, pareciam estar completamente de acordo e, de fato, ansiosos por serem governados justamente desta forma, permitindo-se em pouco tempo serem transformados de cidadãos em súditos. Olha que raciocínio extraordinário. E é justamente isso que aconteceu. Né? A opressão chegou
de uma forma completamente inacreditável. Ela chegou de uma forma em que as pessoas, na sua maioria, clamaram por esta opressão. Né? O autoritarismo chegou com pessoas clamando por pessoas autoritárias, louvando-as como sendo a melhor atitude a ser tomada em relação às circunstâncias. Interessante, pessoal. Mas vamos continuar. Vamos continuar com o raciocínio do autor. Deixa eu pegar o próximo texto que eu marquei. Continuando ainda, né, pessoal? Despotismo estatista compartilhado. Portanto, mas para completar o quadro é necessário outro adjetivo, terapêutico. A virada autoritária foi possibilitada pela absolutização da saúde como valor e da ciência como fé. A absolutização da saúde como valor e da ciência como fé. Discorde e você é negacionista. O político virou médico, o médico adquiriu habilidades políticas, os cidadãos foram tratados como pacientes, a nação tornou-se um hospital. Daí um novo impulso em um sentido autoritário. Diante do médico, que tem o nosso destino nas mãos, não se discute. Ele detém a competência. E ao paciente, se quiser se salvar, resta apenas obedecer aos cuidados prescritos. A relação político-cidadão, transformada em relação assimétrica entre médico e paciente, favoreceu o imenso despotismo. Né? Mas vamos continuar. Vamos continuar. Mas o que esse despotismo, que se define como estatista, compartilhado e terapêutico, nos revela sobre as pessoas que o tornaram possível? Paradoxalmente, revela muitas fraquezas. Fraqueza da política, que se descobriu despreparada e, para obter respostas, imediatamente se colocou nas mãos da ciência e da tecnologia, deixando-se expropriar da responsabilidade de tomada de decisão. Fraqueza do executivo, que depois de ser pego de surpresa pela crise, recorreu ao autoritarismo na tentativa de se recuperar. Fraqueza do Estado, que respondeu de modo desastrado, como de costume, condicionando-se às decisões de órgãos supranacionais como a Organização Mundial da Saúde, a OMS. Fraqueza dos corpos intermediários e dos cidadãos, que não reivindicaram nenhum tipo de protagonismo e se limitaram a pendurar-se nos lábios de Leviatã. Fraqueza, como já disse, da Igreja, cujo fracasso em defender sua liberdade e autonomia assumiu a aparência de deserção. Não sei até que ponto, ciente do sofrimento que causou em tantos fiéis e da gravidade de um precedente que não pode deixar de pesar sobre o nível de sua independência efetiva em relação ao poder temporal. Isso aqui, pessoal, depois ele vai falar mais, ele vai falar um capítulo só sobre essa questão da responsabilidade dos erros da Igreja. Claro que ele, né, como católico, está falando da Igreja Católica, mas isso pode ser contextualizado para as demais igrejas cristãs também, porque não faltaram pastores que, ao invés de defenderem a sua autonomia, como sendo então a igreja um organismo que justamente existe para que nessas horas de crise e desespero traga um alento e traga um amparo, né, para pessoas desesperadas, foi exatamente na contramão, né, e acatou todas as ordens do Estado sem se impor de forma alguma, muito pelo contrário, né, acatou as regras e ainda oprimiu e perseguiu qualquer um que tentasse abrir os olhos, né, e dizer, olha, a coisa não é assim, as igrejas não podem agir dessa forma. Mas foi o que nós vimos, tá, pessoal? E por fim, a fragilidade antropológica do homem contemporâneo. Homo timorosus, que finge poder evitar a dimensão perigosa da própria vida e, para se proteger, está disposto até mesmo a submeter-se, desistindo de toda ou da parte da sua liberdade, exceto quando escolhe o perigo como experiência, ou para se divertir, ou para se autoafirmar. Interessante, pessoal, interessante. Se você gosta de pensar e raciocinar além do que, né, das aparências, você vai achar esse livro extraordinário. Página 22. A ligação entre despotismo compartilhado e informação é muito próxima e necessária. Uma não pode existir sem a contribuição e o apoio ativo do outro.
O autocrata terapêutico não pode reivindicar legitimidade se não há narrativa adequada para o propósito. E é precisamente a narrativa que aumenta e cimenta o compartilhamento, marginalizando quem escolhe narrativas diferentes ou, pelo menos, reivindica o direito ao confronto honesto entre diversas narrativas. Aqui ele vai falar o papel da mídia, né? Como que a mídia acabou, então, auxiliando, né, e preparando o solo para que as coisas acontecessem como aconteceu. E, pessoal, não tem como negar, né? Não tem como negar. A narrativa útil para o despotismo terapêutico põe no centro o medo da doença, né? Quem não lembra das reportagens, né, das centenas de covas abertas, né, que nunca foram utilizadas a não ser para a propaganda, né? Nunca foi colocado defunto lá, mas foi utilizado para a propaganda, né, e muito bem utilizada, e foi muito útil, inclusive, tá? Quanto mais é dominada pelo medo de perder a saúde, mais a opinião pública está disposta a transformar-se em uma imensa enfermaria de hospital, com o autocrata no papel de médico sacerdote que oficia o rito necessário para alcançar a cura. Então o cidadão, tendo se tornado paciente, não consegue mais falar, mas apenas deixa-se guiar. A política que vira medicina e a medicina que vira política, através de métodos fideísticos. Não se trata tanto de compreender, mas de confiar. Instalam um despotismo paternalista, mas não por isso menos imposto, e o elemento aglutinador é garantido pela narração produzida pelos meios de comunicação de massa dominantes, todos alinhados do mesmo lado e cuidadosos em dar voz apenas aos que contribuem para o esquema, enquanto aqueles que optam por outra interpretação são marginalizados. Pessoal, isso aqui é uma descrição uma ipsilíteris, né? Essa expressão, às vezes, né, que a gente não está acostumado a falar, ela meio que trava na hora para sair. Mas é exatamente uma descrição do que aconteceu. E ele está falando da realidade italiana. Mas e no Brasil foi diferente? Nos Estados Unidos foi diferente? Na Europa foi diferente? Isso foi exatamente igual em todas as partes do mundo. Aconteceu desta forma. Tá? Interessante, né, pessoal? Interessante. Nós poderíamos citar aqui mais e mais trechos, mas eu acredito que até aqui já é suficiente para que você fique com essa pulga atrás da orelha de tentar saber mais, né? E ler, né, essas 90 páginas, né? E é uma leitura, pessoal, que não tem como escancarar diante dos teus olhos como o mundo enlouqueceu, como o mundo enlouqueceu, como as coisas são até mesmo inacreditáveis, como a capacidade humana de se submeter e abandonar a liberdade é tão grande diante de um medo. Né? Claro que, pessoal, ah, não foi de forma ocasional, foi uma forma intencional, foi muito bem feito, muito bem orquestrado, muito bem organizado, muito bem aplicado. Então, claro que os resultados só foram tão eficientes porque o método também é eficiente, né? O método como foi orquestrado todas essas coisas, tá? Mas aqui, pessoal, como eu disse, são questionamentos, são indagações, né? São meditações levantadas acerca daquilo que o autor viu. E claro, como eu disse, não somente na realidade da Itália, mas em todo o mundo, tá? No Brasil não foi diferente. No Brasil foi, né? O Brasil é peculiar, né? O Brasil consegue se destacar, né, quando o assunto é loucura e absurdo, tá? Então, se você ler esse livro aqui, tá, você vai realmente começar a questionar mais as coisas. Não depois que elas aconteceram, porque essa leitura aqui ela é posterior, né? A gente está lendo agora. Né? Você vai ler ela, vai avaliar o que aconteceu e vai identificar que de fato o autor está certo e de fato aconteceu desta forma. Mas a partir desse tipo de leitura, e depois também nós temos este livro aqui, que eu ainda não vou falar sobre ele, tá? Mas a verdade sobre a pandemia, quem é o culpado e por quê, você começa então a, digamos que, preparar o seu intelecto para a sua realidade. Quando as coisas começarem a acontecer, você já observa e você já fica atento e você então tem essa capacidade de não deixar se levar pela maioria, tá? Então, leitura extraordinária, né? O livro não é caro e a leitura não é cansativa.
não é ali milhares e milhares de páginas, mas vou ser bem sincero, se esse livro aqui, da forma como ele está escrito, nessas 90 páginas, tivesse 1000 páginas, eu leria ele com certeza, tá? Sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade, porque a leitura é muito boa, vale muito a pena, tá? Você vai pensar muito. Claro que você vai se frustrar algumas vezes, né? Dada a nossa passividade diante dos fatos, né? Como nós acabamos indiretamente contribuindo para isso. Mas claro, né, pessoal, nem todos, né? Porque nós que lemos, nós que estudamos, a gente não vai juntamente com os outros. A gente sempre é o do contra, tá? Então, isso ninguém tira de nós. Isso ninguém tira de nós. O conhecimento ninguém tira de você, tá? Então, indicação de leitura: Vírus e Leviatã, de Aldo Maria Vali. Até mais, pessoal. Valeu.